volta com o Brasil Nação, que hoje discute o conflito no Oriente Médio entre palestinos e israelenses. No programa de hoje a gente conhece um pouco mais do povo judeu. Não é uma briga só entre palestinos e israelenses, de um revidar o ataque do outro, é uma questão muito mais ampla. O senhor concorda? É muito mais amplo e concordo que muitas vezes isso é visto com uma maneira muito simplista, não é? Desde o nascimento do Estado de Israel, a gente vê que há um discurso muito forte da parte dos países árabes em favor do povo palestino, mas não vai além desse discurso. Não é? A gente sabe que quando os palestinos quiseram se armar contra Israel, na criação do Estado de Israel, o Egito mandou armas arcaicas, estragadas, quer dizer, não havia interesse já do povo árabe na criação do Estado palestino. Como continua não havendo interesse do povo árabe para a criação do Estado palestino. O que acontece? O Egito tem as suas pretensões de estar ligado em linha de fronteira com o mundo árabe. Por isso deseja o Sinai e se manter no Sinai, porque é um ponto estratégico para ele. Por outro lado, existe uma Jordânia que está bem estabelecida e que pretende continuar sempre de bem com o Ocidente e que tem um governo que tem a cabeça a prêmio, assim como os países da Península Arábica. Tá? Todos esses governos, eles são comprometidos ou estiveram comprometidos com potências ocidentais e com a União Soviética por muito tempo. Eles sofrem internamente uma pressão popular e uma pressão de esquerda muito grande. Para desviar a tensão interna dentro desses países, eles se condoem ao palestino. Gritam em favor do povo palestino, mas também pouco fazem além disso. Eles não querem os grupos radicais palestinos dentro do seu território. Por isso que o Egito não abriu as fronteiras? Por isso que o Egito não abre a fronteira. O Egito já não aceitou ter a faixa de Gaza depois do acordo de 73, 74. Não quis mais ter a faixa de Gaza porque sabia o que tinha ali dentro e o problema que ele ia trazer para dentro do Egito. Tá? A Cisjordânia não reclama aquele seu pedaço, porque sabe do problema que vai ter com a Jordânia não reclama? Não reclama o seu pedaço ali, porque sabe que ali dentro isso vai trazer problemas para eles. Então os países árabes que estão em volta preferem manter o status de conflito entre Israel e os palestinos para que eles se garantam e se fortaleçam no poder. É muito mais, é como se um pobre que bate na porta da tua casa e diz: eu estou precisando de um dinheirinho para comprar remédio para o meu filho. Você abre a carteira, dá o dinheiro para ele e ele vai embora. É isso que os povos árabes, que os países árabes fazem com os palestinos. Ah, vocês precisam comprar arma? Está aqui o dinheiro. Vocês precisam apoio? Nós vamos gritar na ONU em nome de vocês. O que deveria ser feito? O que deveria ser feito? Eles tirarem as suas influências dentro dos povos palestinos e deixarem que os palestinos, por si mesmos, entrem num acordo com Israel. O que seria para a Palestina uma grande vantagem. Não é? Porque poderia haver acordos bilaterais, poderia haver um crescimento da própria Palestina, poderia haver uma industrialização, geração de empregos e uma porção de coisas que existem em Israel e que não existem dentro da área palestina. Eu gostaria de colocar uma coisa. Os palestinos, como são conhecidos, eu quero lembrar uma coisa. A ocupação israelense, a partir de 67, desse território que hoje é chamada a Autoridade Palestina, ela trouxe uma situação ambígua. Por quê? Primeira coisa, ocupação é ocupação. Não discutimos, ocupação é uma coisa errada que não tem que ser feita. Israel já errou nesse ponto, mas ela trouxe, por outro lado, uma coisa muito interessante. A maior parte, não os jovens palestinos que já nasceram ou eram jovens quando foi criada a Nação Palestina ou a Autoridade Palestina, não importa o nome que deram para ela. A maioria dos palestinos sabem hebraico.
A maioria dos palestinos que estavam sob ocupação conhecem a mentalidade israelense. A maioria dos palestinos que estavam sob ocupação trabalhavam com os israelenses ou para os israelenses, que é pior. Ok? Naturalmente, isso daí não é bom. Quando você está sob ocupação, não tem nada positivo. Mas o que aconteceu é o seguinte: se nós pegarmos hoje a liderança palestina que estava dentro do território palestino ocupado, na época eles conhecem e entendem muito melhor os israelenses do que qualquer outro, porque eles conviveram durante tantos anos, dezenas de anos com os israelenses. O interessante é o seguinte: Israel mantém hoje preso uma pessoa que se chama Baraguti, que de fato ele era um braço direito do Arafat, né? Marwan Baraguti. Nós ainda vamos escutar muito falar desse homem, assim espero. Marwan Baraguti está preso, de fato, ele foi um dos organizadores da segunda intifada, Israel prendeu. Mas esse Marwan Baraguti, ele fala hebraico, ele conhece os israelenses e ele tem um poder que ele é venerado pela juventude palestina. Eu vejo, por exemplo, um dos formatos de solução, se um dia nós formos falar uma solução, era exatamente o que aconteceu na África do Sul, entre Mandela e o governo sul-africano durante os 5 anos que eles negociaram, até que o dia que Mandela foi solto. Se Israel for inteligente, nesse momento, ela está negociando com Baraguti, certo? Que é uma pessoa que os palestinos, não diria Hamas, porque ele é um problema para Hamas, porque ele não é religioso, ele tem uma tendência religiosa, mas não é religioso. Mas ele é uma pessoa, por exemplo, que no momento que ele sair, ele tem um poder, ele é uma pessoa impressionante, sem dúvida, de poder levar essa questão a um direcionamento. E eu acredito que também, nesse momento, vai haver no momento eu sempre falo, olha, não que eu seja a favor do muro, o muro eu acho vergonhoso. Mas eu sempre falo assim, quando eu brigo com a minha esposa, o que eu faço? Eu saio de casa, ela fica em casa, nós pensamos durante 1 hora, eu tomo uma caipirinha, ela se acalma, nós voltamos e aí conversamos. Eu tenho a impressão que nesse momento o que está havendo, e se nós conseguirmos ultrapassar o ódio, é essa separação. É nesse momento que os dois povos têm necessidade de pensar em separado sobre o futuro deles mesmos. Na semana passada saiu um artigo numa organização de Gaza, na faixa de Gaza, pela primeira vez, um homem muito corajoso, ele chama, eu vou me lembrar do nome dele, eu ainda vou me lembrar, ele escreve o seguinte: